hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? A promessa de uma vida virtuosa soa como um ideal distante, não é mesmo? Ou talvez, pior ainda, como uma armadilha de expectativas, um fardo invisível que carregamos sem sequer perceber. Vivemos em uma era onde a busca por ser bom, por agir corretamente, muitas vezes nos afasta da própria essência, da experiência humana. E se eu lhe dissesse que essa busca incessante pela virtude, tal como a entendemos superficialmente, pode na verdade nos aprisionar em uma gaiola de perfeição inatingível, assim como Carl Jung nos alertou sobre a necessidade vital de confrontar nossa sombra para alcançarmos a individuação. Aristóteles, em sua sabedoria antiga, nos convida a um confronto semelhante. Um confronto com nossos próprios vícios disfarçados de virtudes, ou com aquelas virtudes que compreendemos de forma tão limitada que se tornam, paradoxalmente, um obstáculo. Mas o que realmente significa viver bem? O que é essa tal de vida virtuosa que Aristóteles tanto nos instiga a buscar? Neste espaço, desmascararemos a sedução da virtude e a sombra que ela lança sobre nossa busca por autenticidade. Desafiaremos a noção convencional de virtude, explorando como a busca incessante por ela, sem um olhar crítico, pode nos afastar da complexidade real de nossas vidas. Apresentaremos as lições provocativas de Aristóteles, não como mandamentos rígidos, mas como ferramentas críticas. Ferramentas para analisar nossas próprias ações, nossas motivações mais profundas, e para questionar, de forma radical, o que significa ser verdadeiramente bom em um mundo que, em sua própria natureza, é imperfeito. Prepare-se para olhar para a virtude sob uma nova luz, uma luz que pode ser desconfortável, mas que, ao iluminar as sombras, nos guiará para um caminho mais autêntico. Aristóteles, em sua eterna busca por definir o que é viver bem, nos legou a famosa ideia do justo meio como o caminho para a virtude, uma noção que, à primeira vista, parece inofensiva, até mesmo sensata. Mas e se essa busca pela moderação, por esse ponto de equilíbrio perfeito, esconde, na verdade, a covardia de não se posicionar? E se ela for a inércia disfarçada de prudência, a fuga de evitar extremos que, por mais assustadores que sejam, talvez sejam necessários para um avanço genuíno? Tomemos a coragem, por exemplo. Aristóteles a define como um meio termo entre a temeridade e a covardia. Mas o perigo real não estaria justamente na própria rigidez dessa definição de meio termo, que nos impede de ações radicais e necessárias, seja a coragem de um ato heróico que desafia todas as probabilidades, ou a prudência de recuar diante de um perigo avassalador. O meio termo pode nos paralisar. Pensemos em uma carreira. A busca incessante pelo meio termo pode nos levar a um emprego medíocre, aquele que evita o risco de um empreendimento audacioso, o excesso e a segurança de um trabalho estável, mas sem paixão à falta. Onde está a virtude aqui? Ou será que a virtude, nesse caso, se resume à arte de evitar a decisão, de não se comprometer verdadeiramente com nada que possa nos tirar da zona de conforto? É hora de desmistificar o justo meio como um convite à comparcência. A verdadeira virtude, aquela que nos impulsiona à excelência, reside na sabedoria de saber quando quebrar o meio termo, saber quando a razão, a situação específica, exige um desvio adaka, e não a adesão cega a uma regra rígida e universal. A metáfora do equilibrista é poderosa aqui. Ele se esforça para manter um equilíbrio perfeito entre dois abismos. Mas essa busca constante pelo equilíbrio pode nos paralisar, impedindo-nos de explorar o terreno sólido que existe em ambos os lados. A verdadeira virtude aristotélica, quando compreendida de forma superficial, pode se tornar essa arte de se manter equilibrado no fio, sem nunca ousar descer para explorar a riqueza e a complexidade que jazem abaixo. Aristóteles, em sua profunda reflexão sobre a existência humana, considerava a amizade um pilar essencial para uma vida virtuosa, uma visão elevada, quase utópica. Mas será que essa idealização não ignora a natureza humana em suas facetas mais sombrias? Será que o que chamamos de amizade não é, muitas vezes, apenas um disfarce conveniente para o cálculo, a conveniência e a busca incessante por esteitas e vantagens? Ele categorizou as amizades em 3 tipos, aquelas baseadas na virtude, no prazer e na utilidade. Mas, sejamos honestos, a amizade por virtude é realmente atingível? Ou sempre haverá um subtexto de interesse, mesmo que inconsciente, espreitando nas sombras? Qual o papel, questionamos nós, da sombra de um em nossas relações mais íntimas, aquelas que acreditamos serem as mais puras?
âncoras. Vejamos os chamados relacionamentos tóxicos, muitas vezes disfarçados de amizades leais. Como a busca pela virtude na amizade pode nos cegar para manipulações sutis e explorações dissimuladas. Como o medo de perder um amigo nos mantém presos em dinâmicas destrutivas, paralisados pela ideia de que a solidão seria um mal maior do que a companhia prejudicial. Propomos, portanto, uma reinterpretação guarda-cá da amizade aristotélica. A verdadeira amizade virtuosa não reside na ausência de interesse, pois isso seria negar nossa própria humanidade. Ela reside, sim, na clareza em reconhecer esse interesse e na coragem de agir apesar dele. A virtude, aqui, é a capacidade de buscar o bem do outro como um fim em si mesmo que isso implique em sacrifício pessoal. A amizade, então, se transforma em um laboratório existencial fascinante. Em vez de um refúgio seguro, ela se torna o palco onde arriscamos a nossa integridade em nome de um ideal. É onde testamos os limites da nossa própria virtude e da nossa capacidade de discernir a verdade por trás das aparências, muitas vezes enganosas. Para Aristóteles, a felicidade é eudaimonia, era o bem supremo, o fim último de toda ação humana. Uma ideia poderosa, que ecoa através dos séculos. Mas será que essa busca incessante pela felicidade não nos transforma em escravos de sua própria perseguição? Será que, em nome de um estado de contentamento fugaz, não sacrificamos verdades mais profundas, a justiça ou a nossa própria autenticidade? É fundamental analisar a eudaimonia não como um mero prazer momentâneo, mas como um florescimento, uma realização genuína. No entanto, questionamos: essa realização pode ser imposta? Pode ser ilusória? O que acontece quando aquilo que nos faz sentir felizes é, na verdade, uma forma de anestesia existencial, um conforto conveniente na ignorância, uma negação da complexidade da vida? Vivemos um paradoxo. A busca ativa pela felicidade muitas vezes a afasta. A resignação, a aceitação da dor, até mesmo o confronto com o absurdo, como Albert Camus nos instigaria a fazer, podem, ironicamente, abrir portas para uma forma mais profunda e resiliente de bem-estar. Talvez a verdadeira realização não esteja em alcançar um estado de felicidade constante, mas em como navegamos pelas inevitáveis tempestades da vida. Apresentamos, portanto, a felicidade aristotélica não como um destino final a ser alcançado, mas como um subproduto de uma vida vivida com propósito, com integridade e com o enfrentamento corajoso das adversidades. A verdadeira eudaimonia, talvez, resida na própria luta, no processo de crescimento e superação, e não apenas na conquista de um estado de satisfação. Em nossa era, a felicidade se tornou um ídolo moderno. Em nossa busca frenética por ela, corremos o risco de nos tornarmos meros consumidores de experiências efêmeras, perdendo a profundidade que surge do enfrentamento das dificuldades e da aceitação da totalidade da condição humana, com suas luzes e suas sombras. A prudência, a fronesis aristotélica, é a virtude da sabedoria prática, a capacidade de discernir o bem e o mal e, crucialmente, de agir de acordo, uma virtude fundamental, sem dúvida. Contudo, essa mesma virtude, tão exaltada, não pode se tornar um escudo para a inação, um pretexto elegante para a indecisão em um mundo que, muitas vezes, exige decisões rápidas e, sejamos francos, imperfeitas. Vamos dissecar a prudência. Ela é, para Aristóteles, tanto uma virtude intelectual quanto moral. Mas em que ponto o discernimento cuidadoso se transforma em hesitação excessiva? Quando a análise meticulosa se converte em paralisia pela análise, um sintoma tão comum da angústia existencial que nos assola. Pensemos em um líder que, em nome da prudência aristotélica, adia decisões cruciais em tempos de crise, aguardando a situação perfeita que, sabemos, raramente chega. Essa aparente prudência não é, na verdade, uma manifestação de medo, uma falta de fé na própria capacidade de lidar com as consequências, sejam elas quais forem. Argumentamos que a verdadeira prudência não se encontra na ausência de risco. Pelo contrário, ela reside na capacidade de calcular e assumir riscos calculados. Isso exige uma compreensão profunda da realidade, de suas complexidades e das próprias limitações. É a sabedoria de agir, mesmo quando a incerteza paira como uma névoa densa. A prudência pode, em sua forma mal compreendida, funcionar como um superego aristotélico. Ela nos guia, sim, mas também pode nos reprimir, impedindo-nos de abraçar a espontaneidade, a criatividade e a coragem que nascem da aceitação da imperfeição e da disposição genuína para aprender com os erros. A verdadeira sabedoria reside em saber quando agir, e não apenas em saber como. Aristóteles nos apresenta uma ideia fundamental. A virtude é adquirida pelo hábito. A repetição constante de atos corretos nos moldaria, nos tornaria, por natureza, virtuosos, mas essa perspectiva, tão sedutora em sua simplicidade, não levanta uma questão incômoda. Se nossas ações virtuosas se tornam automáticas, se prescindem da reflexão consciente, não estamos
estaríamos, na verdade, criando robôs morais? Não estaríamos, assim, perdendo a essência da liberdade e da escolha genuína que definem nossa humanidade? Exploremos a mecânica do hábito e suas implicações éticas mais profundas. A mera repetição de atos virtuosos realmente nos torna virtuosos ou apenas nos acostuma a agir de determinada maneira sem que haja uma real convicção interna, uma adesão consciente ao bem? Onde, exatamente, fica o querer na virtude, que se tornou um mero hábito, uma programação? Essa ideia se conecta de forma intrigante com a psicologia moderna. Pensemos no conceito de autopiloto, esse estado em que nossas ações ocorrem sem que tenhamos plena consciência delas. A virtude como hábito pode ser, em essência, uma forma de conforto não examinado, um refúgio onde evitamos o esforço contínuo e, por vezes, doloroso de questionar nossas ações e de escolher ativamente o bem. Propomos, então, que a verdadeira virtude aristotélica transcende o mero hábito. O hábito pode ser o ponto de partida, a fundação sobre a qual construímos, mas a virtude madura, aquela que realmente importa, reside na capacidade de escolher ativamente o caminho certo, reside na coragem de agir corretamente, mesmo quando o hábito, o piloto automático, nos puxa insistentemente para o contrário. A virtude habitual, vista sob essa luz, pode se assemelhar a uma prisão dourada. Ela nos protege dos vícios, sim, mas também pode nos impedir de transcender nossas limitações atuais. Pode nos deter de buscar caminhos mais elevados, de exercer a liberdade oádaca, de redefinir o que significa, de fato, ser bom em um mundo complexo e em constante mudança. A liberdade reside na escolha consciente, não na automação. Chegamos ao fim de nossa jornada provocativa pelas lições de Aristóteles. Longe de serem guias dogmáticos e inflexíveis, percebemos que suas ideias sobre virtude, amizade, felicidade e prudência são, na verdade, poderosos convites à reflexão crítica. São ferramentas para examinar nossas próprias definições, muitas vezes superficiais, de excelência humana e de uma vida verdadeiramente bem vivida. Assim como Nietzsche nos impeliu a tornarmos-nos aquilo que somos, Aristóteles, através de suas formulações, nos desafia a confrontar a distância entre quem pensamos ser e quem realmente somos em nossas ações cotidianas. A virtude não é um título que ostentamos, mas um reflexo de nossas escolhas, de nossos hábitos, de nossas omissões. Encorajamos você, espectador, a não aceitar cegamente o legado aristotélico. Use-o, sim, como um espelho afiado para questionar suas próprias motivações, para desvendar a natureza de seus hábitos e, acima de tudo, para examinar essa busca incessante por uma vida virtuosa que, como vimos, pode, em certas interpretações, ser mais um fardo opressor do que uma verdadeira libertação. A verdadeira sabedoria, portanto, não reside em seguir regras antigas de forma acrítica. Ela reside na capacidade de adaptá-las, de reinterpretá-las, de usá-las como lentes para compreender nossa realidade imprevisível e utilizar as ferramentas que Aristóteles nos oferece, não para se enquadrar em um molde, mas para construir uma vida autêntica. Uma vida que, por vezes, pode exigir que você se desvie do justo meio, que desmascare a ilusão da felicidade fácil e que abrace a complexidade inerente à condição humana. A jornada para a virtude é, em última análise, uma jornada de autoconhecimento e coragem.